Fala traders, muito boa noite. Vamos embora, mais uma aulinha aí, show, aulinha top. E hoje nós vamos falar sobre esses bichinhos aqui, tá? Deixa eu apagar isso aqui até. Vamos falar sobre esses bichinhos aqui, as nossas chamadas médias móveis, tá? Vamos entender aqui como é que funciona essas questões de médias móveis. Aqui nós temos a média móvel de 200 períodos, tá? O que quer dizer média móvel de 200 períodos, pessoal? Quer dizer que ela é uma média na qual ela traça os 200 últimos candles, tá? 200 últimos períodos. Então, ela é uma média muito forte, tá? Perto de médias comuns, né? Ou de outras médias, como por exemplo, média de 20, uma média de 50, etc e tal. Vamos lá. Pessoal, o que é interessante a gente traçar a nossa média aqui? Primeiro vamos aprender como é que a gente coloca a média. Clica com o botão direito, inserir indicador, nós vamos achar ali, ó, média móvel. Se não aparecer ali, vai indo buscar, digita lá, ó, média móvel. Quando a gente for inserir a média no gráfico, vai dizer, ó, número de períodos da média. Vamos botar de 200, tá? 200 períodos, tá? Ok. Inserir. Vamos inserir a de 50 períodos também. Ok. E vamos inserir a de 20 períodos. E damos ok. Pronto. Temos as nossas médias. Na nossa média de 200 períodos, nós vamos colocar ela amarela, tá? E vou colocar ela com uma espessura um pouco maior. Na nossa média aqui, a de 50, nós vamos colocar ela laranja. E na de 20, vamos deixar ela um pouquinho mais grossa também, pela relevância. E a de 20 nós vamos deixar verde. Só que o que eu quero que vocês notem, tá? Nessa primeira etapa aqui. Olha como o gráfico, esse aqui do índice, olha como ele respeita a média móvel de 200 períodos na tendência. Olha só. Ele chegou lá, encostou, ele chegou perto da média, retomou. Seguiu o movimento de queda, né? Voltou, olha lá de novo, batendo na média de 200, ele segue de volta para baixo, segue dentro de queda. Novamente no outro dia, ele tenta chegar próximo à média e ele acaba voltando. Isso é muito importante, tá, pessoal? A gente ter este cuidado. E quando tem um ativo está perto de uma média, a gente tem que ter esse cuidado das nossas ordens. Aqui, como ele vinha em uma tendência de baixa, toda vez que ele chegou aqui perto da média, existia uma grande chance de que a média empurrasse ele novamente para a tendência de baixa. Então, nós temos que ficar atento aqui nessas posições, porque toda vez que a gente chegou nessas regiões aqui, há uma grande chance que a média empurrasse ele para baixo. Tá? Claro que a gente não vai só usar a média móvel. Ele poderia chegar aqui e romper a média de 200 e aí seguir uma outra linha. Ou a gente usa como uma referência, tá, pessoal? Dentro do nosso setup. Isso que é muito importante a gente falar sempre que a gente trabalha com a questão de trade. Tá? A gente tem que unir o máximo de referências. Então, por exemplo, aqui é um fator que a gente vai se basear. Estou numa tendência de queda, chegou perto da média móvel, eu vou aguardar. Vou aguardar aqui, ó. Ele vinha com esse candle aqui, chegou perto, vai entrar vendido. Não, eu podia pegar um romper. Como este candle aqui mostrou que ele foi, encostou na média móvel e ele começa uma retração de queda, ele faz uma virada deste candle, que seria um candle de alta para um candle de baixa, então é o sinal, e aí eu entraria aqui na minha operação, vou marcar aqui, entraria aqui na minha operação, para daí pegar essa queda aqui, tá? Então, muito importante a gente ter cuidado. A média de 50 ela também é importante. Olha que às vezes ele bateu aqui, ele retornou, tá? Então, são tudo coisas que a gente tem que ficar sempre prestando atenção dentro do nosso setup. A gente já falou sobre a tendência do mercado, sobre a lateralização, tudo mais. A média móvel, então, é mais um ponto para nós ficarmos espertos. Sempre, se a gente for pegar um histórico aqui mais para trás, ó, a gente vai ver aqui, por exemplo, ó, olha que lindo isso aqui. Olha que lindo isso aqui. Ele vinha numa tendência de alta, ó, tá? Veja que quando ele toca a média, ele faz uma falsa passada aqui na média e ele já é jogado lá para cima, segue a tendência de alta. E até que um momento que acontece isso aqui, ó, que é esse momento que a gente tem que cuidar. Olha só que legal.
ele rompe a média móvel. Tá vendo que ele fica aqui lateralizando aqui em cima, até o momento em que ele rompe a média móvel. Então esse candle aqui, com esse aqui de novo, ó, ele me mostra que ele rompeu essa média móvel e a partir daí ele segue um outro fluxo, um fluxo de baixa. Então ele vem de uma pernada de alta, rompeu a média móvel de 200, pega uma pernada de baixa. Então a gente tem que ficar sempre esperto nisso aqui. Vamos pegar um exemplo ao contrário. Aqui ele vem no mercado meio lateralizado, tá? Rompe a média móvel e aí a partir daí ele rompe essa média móvel de 200, ele assume um mercado de alta. Então a gente tem que ficar cuidando sempre dessas questões aqui. Ó, aqui veio no mercado aqui, ó, não rompeu a média, voltou abaixo dela. Então a média móvel ela vai ser um indicador muito importante para a gente estar cuidando. Olha aqui quantas vezes ele bateu aqui assim. Bateu várias vezes na média e voltou. Ó. Então muito importante. Aqui depois ele quebrou a média e aí inverteu. A gente tem que ter esse cuidado, ficar sempre com as médias móveis e ficar cuidando. Existe o cruzamento de média? Existe, pessoal. Existem várias técnicas que envolvem média. Cruzamento de média móvel, de 20, de 50, de 200. Mas é muito importante saberem que a média móvel, a gente vai saber uma média exponencial do preço, em que ela pega o período ou 20 candles, ou 50 candles, ou 200 candles, para que a gente possa ter como referência e saber que nessas regiões a gente tem que ter o máximo de atenção possível, tá? Então, fica essa dica aí hoje, né, uma dica básica sobre médias móveis. Agora, na próxima aula, nós vamos falar um pouquinho sobre o suporte e sobre resistência, sobre os níveis de suporte e resistência, tá bom? Um abraço a todos, até a próxima!